Boa noite. Tudo bem, pessoal? Atrasei uns minutinhos aí, né? Deu um probleminha aqui com o meu computador, mas estamos aqui do celular mesmo. Vamos ver se daqui do computador eu consigo pelo menos ver os recadinhos de vocês. Deixa eu só tirar o som aqui. Pelo menos ver. Pronto, tirei o som. Agora eu consigo ver os recadinhos aqui no computador. Boa noite, Paim. Felipe Deis, boa noite, sejam bem-vindos. Dona Tetê, minha querida, boa noite. Tia Rô, boa noite. Eliane Crê, boa noite. Gustavo, meu amigo, boa noite. Vamos ver quem mais está aqui. Regina Mobará, boa noite. Patrícia Siqueira, Tereza Alves, Tia Rô, Marcos Pinheiro, boa noite, meu amigo virtual Marquinhos. Hoje eu tô conseguindo ler os comentários, mas tô lendo no computador. Tô falando aqui no celular, tô ao vivo no celular e tô olhando no computador. A internet, ela quer me dar uns golpes, viu? Mas eu não desisto. Vamos ver quem mais. Gisele, boa noite. Dá um beijo no professor Breno aí, Gi. Ildinha, boa noite. Manu, meu amigo, boa palestra para nós. Tia Lu, dá um beijo no Guara. A Irã, minha aluna querida. A Irã falou que tá ouvindo e vendo bem, que bom. Seu Cássio Ronaldo, boa noite, seja bem-vindo. Ângela Campos, Luzia, um beijo para a família toda da Luzia que tá acompanhando a gente lá juntinho. Um beijo para a turma toda aí, pro Delvio, todo mundo. Tia Rô diz que tá com tudo pronto aí. Então tá com a aguinha pronto, o livrinho. Boa noite, Rosana também assiste com a família toda aí, né, Rosana? Um beijo aí pra turma. Marquinhos tá dando boa noite pra Ju Reis, né, Marcos? Beijinho pra Ju Reis também. É isso aí, turma. Hoje eu vou ler aqui os recadinhos do computador. Hoje não vamos ficar sem os nossos recadinhos. Deixa eu pegar meu livrinho aqui. Tá na outra parte. Aguinha nossa. Livrinho na mão. Vou mostrar o livro aqui retinho até a turma chegando aí. Hoje, qual o capítulo de hoje? Quem sabe qual o capítulo de hoje? Vamos fazer o capítulo 68, Além Túmulo, que está lá em Coríntios 15, 13. Vai ser muito legal, né? Vamos desmistificar aí o Além Túmulo. Deixa eu ver se eu arrumo, acho que assim ficou melhor. E aí? Pessoal, quem tá entrando hoje pela primeira vez na live, meu nome é Renata, já entrei dando oi, né? Já fazendo bagunça e não me apresentei aí. Para quem é a primeira vez, meu nome é Renata, a gente fala da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Estamos fazendo o estudo sequencial deste livro, Caminho, Verdade e Vida. Terças, quintas e domingos, sempre às 20h20, e o estudo começa a leitura às 20h30. A gente entra 10 minutinhos antes para fazer essa interação. Pessoal, já colocamos no ar 2 rifas novas. 2. Já tá os links aí na nossa página do Facebook. Uma rifa é uma cesta da Natura, que tem um monte de coisa legal lá na cesta. É legal tanto para homem quanto para mulher. Tem 2 perfumes, tem creme, tem batom. Ai, sou homem, eu ganhar. Dá para mãe, para namorada. E eu sou mulher, ainda se a mulher ganhar, vai aproveitar mais os produtinhos, mas tem um presentinho pro marido, pro pai, pro filho, que tem um perfume masculino e um feminino lá na cestinha. Então corram lá, apenas R$10 concorre a uma cesta que, olha, dá quase R$400 em produtos. E a outra rifa é aquela que eu já tinha comentado, né? Da nossa querida confeiteira, da confeitaria Ana do Céu. É uma cesta que vem um monte de delícias lá.
tem pão, tem bolo, tem um monte de coisa gostosa. Também R$ 10 cada número, tá bom? Então já tá os links aí, quem já quiser começar a concorrer. A cesta da Natura, o sorteio vai ser dia 30 de outubro, então a gente tem 2 meses aí para comprar essa rifa. E a rifa das delícias da Ana vai ser dia 30 de novembro, tá? Tá longinho pra gente ter tempo de vender todos os números. Então tá aí no Face o link, ofereçam para os seus familiares. E vamos vender essa rifa, né, gente? Que olha, quem ganhar, que sortudo, hein? Ou uma cesta da Natura, ou uma cesta de delícias, hein? 2 cestas muito, muito boas. Vale muito a pena tentar a sorte e ainda ajudar a Casa do Caminho. Vamos ver o horário, falta 1 minutinho aí pra gente começar. Vamos ver quem mais deu oi aqui, antes da gente começar. Vamos lá. O Marquinhos, falei aqui, meu amigo. Patrícia Siqueira. Rafaele Fonseca. Ô, Rafaele, ainda estamos planejando a volta aí, Rafaele, mas em breve a gente vai voltar e vamos anunciar aqui nas lives. Mesmo a casa voltando fisicamente, a gente provavelmente volte um dia só por semana, ainda estamos decidindo, né? A gente continua com as lives aqui ainda por um tempinho, tá? Elza Araújo, Sueli Lozano, boa noite. Sueli Lozano, que foi a ganhadora da rifa do quadro do seu Osmar, né, Sueli? Vamos ver se a Sueli vai ser sortuda de novo. Vamos lá, Elza, boa noite. O Marcos tá falando que é um amigo da Ju mesmo. É meu amigo também, né? Só que virtual ainda. Reinilde, boa noite. Rita Avelino, Maramano. Vamos ver quem mais. Rita Avelino, Maramano, Sueli Lozano, Denise Bernardes, Deus abençoe, seja bem-vinda. Lu Santos, a Ju apareceu. Um beijo, Juju. Carla Silva, boa noite. Ivonete, Iraci Maria, só um povo lindo. E deu horário do nosso estudo. Depois do nosso estudo a gente lê mais uns recadinhos aqui também, tá bom? Pessoal, agora é a hora da gente buscar uma posição confortável, de tentarmos diminuir aí os barulhos, de ficarmos bem tranquilinhos para fazermos a nossa prece e iniciarmos o nosso estudo de hoje, certo? Então, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, quem não se sentir pode ficar com os olhos abertos, o importante é ficar com o pensamento conectado na oração. E nesse instante, vamos ligando o nosso pensamento a Jesus, nosso Criador. E agradecendo a Ele por esse planeta chamado Planeta Terra. E agradecendo a Ele por ter colocado no nosso planeta tudo aquilo que necessitamos para a nossa sobrevivência. A água, a luz, o ar, os animais, os vegetais, os minerais. Vamos agradecendo a Ele por tudo que temos. Vamos agradecendo a Ele também pela nossa inteligência, pela nossa criação e pela oportunidade de estarmos encarnados. Vamos também ligar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que Ele possa continuar de mãos dadas conosco, que Ele possa continuar governando o nosso planeta. E vamos assim ligados com Ele, agradecendo a Jesus por isso, por ser a luz do mundo. E também vamos pedindo que Jesus nos auxilie em nossa caminhada, em nosso aprendizado. Vamos também agradecendo os mentores que se encontram junto conosco nesse trabalho. Vamos agradecendo toda a equipe espiritual liderada pelo Dr. José Maurício, que eles possam estar aqui conosco nessa noite, nos auxiliando no nosso aprendizado e também nos auxiliando com o nosso tratamento espiritual dessa noite. Que assim seja. Oi! É tão bom, né, fazer uma prece. Sempre eu falo isso porque eu gosto mesmo. É muito, muito bom fazer uma prece, estar conectado com o plano maior. Então vamos começar o nosso estudo.
é o capítulo 68 do livro Caminho, Verdade e Vida, chama Além Túmulo, Depois do Túmulo. Então nós temos esse pequeno trecho aí do Evangelho que diz: e se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo. Então Paulo escreveu na carta aos Coríntios, este é um trechinho da carta. O que acontece aqui? O que ele está afirmando, né? Se a gente não acredita em ressurreição, a gente não acredita em Jesus, né? A gente não acredita na ressurreição de Jesus Cristo. A gente acredita que Jesus Cristo veio, passou, foi e não existe mais. Então não faz sentido não acreditar em ressurreição. Não acreditar em reencarnação, né? Vamos usar essa palavra reencarnação, porque tem alguns sentidos aí de ressurreição que quer dizer que a gente vai ressurgir com o mesmo corpo, né? E a gente sabe que isso é impossível. Uma das grandes coisas que fazem sentido para mim na doutrina espírita é que a doutrina espírita ela não vai contra a ciência de jeito nenhum. A doutrina espírita, o objetivo é estar aliado à ciência, né? Então, a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Olha que coisa boa! Então, a gente sabe que é impossível, né? A gente voltar com o mesmo corpo, porque o nosso corpo, após a morte, ele se desfaz. Então, o que a gente já sabe, o que a gente já tem certeza é que é possível reencarnarmos em um novo corpo. E que coisa boa que é reencarnar num novo corpo, né? Novinho em folha, prontinho para vivermos novas experiências. Então, o estudo de hoje, que o Emmanuel vai falar aqui no livro, que ele vai afirmar, é justamente isso, é essa certeza do processo reencarnatório. E outra coisa que a gente vai ler aqui no texto também, que a gente vai falar um pouquinho mais, é na questão da gente estar em constante atividade, em constante evolução, tá? Não existe inércia. Vamos lá pro texto para a gente falar disso melhor? Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que no instante da grande transição submerge-se o homem num sono indefinível até o derradeiro consagrado ao juízo final. Vamos parar aí, vamos comentar um pouquinho desses dois trechinhos, né? Está falando que em dado momento o homem, né, as religiões, elas fizeram essas convenções. Então elas falaram, por vários motivos, né? Não dá nem tempo, são tantos que daria pra gente discutir aqui, mas por poder, por disputa de poder, por querer dominar, né? Aquele povo, eles foram colocando isso para impor até um medo nas pessoas, para as pessoas passarem de alguma forma a obedecerem da forma que eles achavam que deveria ser. Então, o que eles falaram? O que ele fala aqui, né? Que eles situaram as almas em zonas de posição expurgo, né? Então, outras religiões, a gente vai ver que diz assim: depois que você morrer, que acabar, ou você vai para o purgatório, ou você vai para o inferno. Não faz sentido, né, gente? Vamos falar um pouquinho disso? Não faz sentido a gente ir pro purgatório ou pro inferno. Qual que é a diferença de um e de outro aí das outras religiões? O purgatório seria um local que você ainda teria uma chance de ser perdoado e ir pro céu. Agora, se for pro inferno, já era. Não tem mais chance, vai ficar lá para sempre. Isso é, claro que de forma superficial, o que as igrejas aí, o que outras religiões pregam, ok? Não faz sentido nenhum, né, gente? Mesmo porque, para isso fazer sentido, a gente teria que ser todo mundo igual, estar no mesmo estágio de evolução, nascer todo mundo no mesmo dia, com as mesmas condições.
E a gente sabe que não é assim, que cada ser está em um momento diferente da vida, que cada ser está tendo oportunidades diferentes de acordo com a sua evolução. Então não faz sentido nenhum viver uma vez só, mesmo porque em uma vida só não dá tempo da gente desfazer as coisas erradas que a gente fez, da gente aprender o caminho correto, né? Então não tem sentido a gente viver uma vida só. Para mim não faz sentido nenhum. Eu era de outra religião, eu já fazia esses questionamentos. Eu falava, mas como? Como é possível? Cadê a justiça de Deus? Se você parar para pensar assim, né? Eu nasci saudável e o outro, meu semelhante, nasceu ali com tantas doenças físicas, nasceu cego, nasceu sem os membros, sem braços e pernas. Então, como é que em uma vida só, então ele não vai ter oportunidade de andar, de falar, de criar? O que nasce cego não vai ter oportunidade de ver a beleza do mundo? Então, não faz sentido nenhum a gente na verdade essa questão de que só vivemos uma única vez, porque aí cai por terra a justiça de Deus. Cai por terra o que a gente viu lá nos ensinamentos do Livro dos Espíritos, que Deus é soberanamente bom e justo. Certo? Então não faz sentido nenhum a gente acreditar uma vez. Outras religiões também pregam que depois da morte a gente cai num sono profundo e fica nesse sono até Jesus voltar e fazer esse julgamento. Também não faz sentido, né, gente? Então a gente vai viver nessa... Quando a gente não conhece a doutrina espírita, a gente vai achar que a gente tá vivendo nessa desigualdade toda e aí vai morrer e vai dormir até Jesus voltar. Então quer dizer que os seres humanos que viveram na Terra há milhões de anos atrás, né, lá nos primeiros seres humanos, estão dormindo até agora, até hoje? E outra coisa, não faz sentido nenhum a gente ver Jesus quando a gente realmente começa a estudar o Evangelho, começa a estudar o que é Jesus, não faz sentido nenhum ver o Jesus como um julgador. Porque quando você vai estudar o Evangelho e a vida de Jesus, o que os apóstolos contam dos feitos de Jesus, Jesus não julgava ninguém. Então parece que se esquece daquela máxima onde se diz assim, onde Jesus falou, atire a primeira pedra na mulher, né, que lá na adúltera, que Jesus falou, atire a primeira pedra quem não tem pecado. Jesus não julgou ninguém, pelo contrário, ele pregou o amor, ele pregou o perdão, ele pregou exatamente essa oportunidade de todos nós sermos bons um dia, sermos cada vez melhores. Jesus já trouxe essa verdade, nós estamos caminhando em direção ao Pai, que é Deus, a perfeição. Então não faz sentido nenhum a gente acreditar nesse Deus ou nesse ser maravilhoso que é Jesus como esse julgador mau, sabe? Você tá condenado para sempre, você tá salvo para sempre. Não faz sentido pensar assim. E é por isso que a doutrina espírita ela é tão apaixonante, ela é tão vibrante, ela é faz tanto sentido. Não é verdade? Vamos continuar pro texto. Eu me empolgo, né, gente? Porque é um tema que para mim agora ficou tão óbvio, eu acho tão óbvio, não tem como a gente não acreditar que não existe esta continuação da vida. Vamos voltar aqui para a leitura. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica envolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Então, o que ele está falando? Que a gente já evoluiu, que a gente já tem esta capacidade de pensar nisso, de raciocinar em cima disso e já entender como é que funciona a nova sistemática, né? Ressurreição é vida infinita. Então ele traz esta nova visão aí do que é ressurreição, é vida infinita. O espírito ele vive para sempre. O que morre é o corpo físico para a gente ter essas novas oportunidades. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. O que ele está querendo dizer com essa frasezinha? Que não tem inércia. Então também a gente não deve tomar como verdade
que depois da morte eu vou ficar lá, vem numa nuvenzinha, vendo anjinhos tocando harpa, de férias eterna. Não existe isso. Quanto mais evoluído o espírito, quanto melhor for o espírito, mais ele trabalha. Por quê? Porque ele já tem esse entendimento de que temos que estar todos bem. Então, esses espíritos mais evoluídos, eles não estão lá tocando harpa. Eles estão trabalhando, eles estão nos ajudando a nós que estamos ainda na caminhada na erraticidade. Então, pelo contrário, quanto melhor a gente for, mais trabalho a gente vai ter pela frente para auxiliar aquele que ainda não conseguiu, né? Nós temos aí, vou falar uma coisa aqui, ó. Vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha. Mas nós temos espíritos de outros planetas mais evoluídos que o nosso, né? Que também não devemos ter essa soberba de que Deus Todo-Poderoso criou só o planeta Terra, né, gente? Então nós temos já seres de outros planetas mais evoluídos que também vêm no planeta Terra nos ajudar. Então não tem esse negócio de férias eternas. Vamos sempre pensar que quanto mais a gente melhora, mais a gente trabalha. Mas não é um trabalho de sacrifício, não é um trabalho doloroso, é um trabalho de amor, é um trabalho gratificante. Então vamos trabalhar para chegar nesse trabalho aí edificante, né? Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar que permanecem adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Olha o que ele está falando aqui, né? Os argumentos teológicos são respeitáveis, no entanto, não devemos desprezar a simplicidade da lógica humana. Exatamente, olha os fatos, a gente analisar os fatos, a gente vê que realmente não existe isso, porque Jesus, esse espírito de luz, esse evoluidíssimo, ele está em plena atividade, está aqui trabalhando em prol do planeta Terra, em prol da humanidade que aqui está. Então, quer dizer, é isso que eu disse, vou repetir aqui, quanto mais evoluído o espírito, mais trabalho ele tem pela frente. No livro Nosso Lar, que é um livro aí pioneiro que todo mundo deve ler, onde o André Luiz conta a passagem dele para o plano espiritual, né? O momento que ele viveu ali antes de ir para a colônia Nosso Lar, ele vai contando inclusive todo o processo dele de como desencarnado. Ele nos apresenta nesse livro um espírito chamado Ministra Veneranda. Neste capítulo, gente, eu chorei de emoção quando eu li este capítulo. A Ministra Veneranda é um espírito evoluidíssimo, inclusive que no livro ele relata que ela tem acesso a Jesus. Olha o quanto ela é evoluída, porque ela já tem acesso a Jesus. Ela tem mais de 1 milhão de horas a serviço do bem e está em plena atividade. Então, quando eu li isso e quando eu vejo essas lições aqui com esta matéria, né, de vida além túmulo, eu digo, é isso aí, nós somos espíritos que nós temos que caminhar para este trabalho, para esta verdade, cada vez melhores e sermos cada vez mais efetivos no trabalho do bem. Ó, tá só mais um pedacinho, tá? Comentando o assunto portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer os negadores do processo evolutivo do homem espiritual depois do sepulcro. Definem-se contra o próprio evangelho. Então, não acreditar na reencarnação é ir contra os ensinamentos do evangelho, contra os ensinamentos de Jesus. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Como eu disse, Jesus não parou, né? Nenhum momento. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Ninguém vai cair em ociosidade. E quem cair em ociosidade vai sofrer muito, né? Somos almas em função de aperfeiçoamento e além do túmulo encontramos a continuação do esforço e da vida. Então a gente está aí com o espiritismo a nosso favor
para nós justamente termos essa clareza de que a vida continua assim além do túmulo, que não tem sentadinha lá tocando harpa, que não tem férias eternas, que tem muito trabalho, muito esforço pela frente e que conforme a gente vai depurando o nosso espírito, conforme a gente vai ficando melhor, mais gratificante e edificante é esse trabalho. Certo? Aproveito finalizando aqui para bora lá trabalhar. Sei que agora estamos num momento de pandemia, que a nossa casa está fechada, mas em breve e com a permissão de Jesus e dos benfeitores espirituais, nós estaremos de novo de portas abertas. Procurem o trabalho a serviço de Jesus, procurem os estudos edificantes para que a gente sim possa estar preparado para o além-túmulo, para chegarmos lá do outro lado com a consciência um pouco mais tranquila e um pouquinho mais preparados para continuarmos o trabalho lá do outro lado. Certo, pessoal? Eu amo esse tema de reencarnação, ele dá muita sustentação para tudo aquilo que eu acredito, para tudo aquilo que dá firmeza aí na minha caminhada. Eu espero ter contribuído um pouquinho. Se alguém aqui da live tinha dúvida de que existe o processo reencarnatório, eu espero ter conseguido chegar com a informação aí, trazendo esse conforto, né? Outro conforto que essa certeza do além-túmulo dá pra gente é quando a gente perde nossos entes queridos, né? Que a gente sabe que eles vão começar um processo lá do outro lado de cura, de trabalho edificante e renovador, né? Que eles vão continuar tocando a vida deles lá do outro lado. Isso é muito gratificante, porque você perder um ente querido, uma pessoa que você gosta muito e não ter nem noção do paradeiro dela, ou achar que ela acabou, que ela não existe mais, é muito doído. Então, para nós é um conforto saber que os nossos entes queridos, além túmulo, vão continuar lá com a caminhada deles, vão se curar das dores, vão aprender coisas novas para terem aí uma oportunidade de reencarnar. Olha o quanto isso é para nós reconfortante, não é verdade? O que mais que a gente pode falar aí para finalizar esse assunto da questão do além-túmulo é a gente ter muitas provas de que existe a reencarnação. Por exemplo, como é que a gente explica aí uma pessoa ou uma criança, vamos dar um exemplo de crianças aí, que na mais tenra idade começam lá a tocar instrumentos, sem nem ter tido aula, ou que cantam, ou que fazem coisas que a gente não explica, porque são espíritos que já vêm aí com esse aprendizado. É mais uma prova da reencarnação. Então temos muitas outras aí. Essas são as mais marcantes, né? Vamos dizer assim, que a gente analisa essa questão da oportunidade, que nascemos com oportunidades diferentes de acordo com aquilo que a gente, de acordo com o nosso estágio evolutivo, que a reencarnação se explica por muitos fatos. E o quanto é reconfortante ter certeza disso, o quanto isso nos dá força para vivermos cada vez melhor, para buscarmos essa reforma íntima sem cessar. Essa certeza de que a vida continua. Certo? Muito bom falar desse tema. Ó, já passei 2 minutinhos aí do horário. Mas, ó, tô conseguindo aí já ajustar, hein, os horarinhos para não sair muito. É que é tão gostoso falar da doutrina espírita que a gente nem vê a hora passar, né? Mas vamos lá. Vamos fazer as nossas vibrações, vamos fazer o nosso tratamento espiritual, vamos fluidificar nossa aguinha, fazer nossa oração para concluir nosso trabalho. Então, quem não pegou a aguinha, corre lá, pega a aguinha. Se tiver alguém doente, separa a aguinha de quem está doente para o plano espiritual direcionar o remedinho. Se a família todos estiverem bem de saúde, graças a Deus, podem compartilhar da mesma água e essa aguinha que a gente vai fluidificar. Quem tem bichinho em casa também pode colocar para eles, tá bom? Então vamos nesse momento nos aconchegar bem aí aonde a gente estiver, no sofá, na cadeira, tentar diminuir o barulho aí que esteja em volta para a gente poder se concentrar e doar um pouquinho dos nossos fluidos aí espirituais.
Então, nesse instante, vamos elevando o nosso pensamento a Deus e abrindo o nosso coração em vibrações de muito amor. E vamos vibrando por todo o planeta Terra, por todos os seres que nesse planeta habitam, todos os seres de todos os reinos, dos reinos minerais, vegetais, animais e hominais. Vamos vibrando pela evolução e regeneração do planeta Terra. Vamos vibrando pelos trabalhadores do bem, pela expansão do Evangelho de Jesus, pelas casas de oração. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que estão partindo para a morada espiritual. Vamos vibrando também pelos nossos irmãos que estão chegando, encarnando e renascendo. Vamos vibrar nesse instante também por todos os doentes do plano físico e do plano espiritual, os acometidos ou não pela Covid. Vamos vibrando. Vamos vibrar pelos médicos, pelos cientistas que estão trabalhando incessantemente em busca de uma vacina. Vamos vibrar por... Vamos vibrar pelos nossos entes queridos, pelos idosos, pelas crianças, pelos jovens. Vamos vibrar também nesse instante por aquela pessoa que ainda temos dificuldade de nos relacionarmos. Vamos vibrando pela nossa casa, pelo nosso lar, que tem sido o nosso porto seguro. Com a permissão de Jesus, vamos vibrando por nós mesmos. E assim, nesse momento em que vibramos por nós mesmos, vamos pedindo que a equipe espiritual nesse instante possa organizar os nossos centros de força, possam nos dar este passe, que possamos sentir e receber esses fluidos reconfortantes, que possam ser aliviadas as nossas dores, que possam ser aliviadas a nossa mente das preocupações, e que nesse momento que estamos recebendo esses fluidos, que possamos sim ter uma luz para que caminho seguir. E assim, após recebermos esse passe, recebermos essa energia renovadora, fortalecedora, vamos agradecendo a equipe espiritual e pedindo que eles possam fluidificar a nossa água, deixando o remédio, deixando os fluidos fortalecedores, deixando os calmantes, deixando tudo aquilo que estejamos necessitando nesse instante. E assim, após recebermos a fluidificação na nossa água, vamos agradecendo em oração a Deus por essa oportunidade, a Jesus, nosso Mestre, por estar de mão dadas conosco nesse momento tão difícil. Vamos agradecendo a equipe espiritual pelo amparo da noite de hoje, pelos estudos, pelo aprendizado, e vamos pedindo permissão para encerrar o trabalho e que eles também nos permitam estarmos aqui na quinta-feira juntos novamente. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e a toda a equipe espiritual. Oi? Ai, como é gostoso, gente. É gostoso demais sentir a presença dos nossos amigos espirituais, receber essa energia renovadora. É muito bom, né? Dá um ânimo. É a melhor hora do dia, né? A hora que a gente faz esse encontro aqui. Vou dar mais uns oizinhos pra gente encerrar, tá bom? Eba, bastante gente. Vamos lá. Rita Avelino, Elza, Irã, Patrícia Siqueira, seu Cássio Ronaldo, vamos lá.
Sabedoria espiritual é quando paramos de julgar os outros e aproveitamos esse momento cuidando de nós mesmos e ajudando o próximo. É isso aí, seu Cássio. O seu Cássio ajuda a gente bastante. Muito bom, seu Cássio. Patrícia Santos, Marilene, você que é nota 10, Mari, minha amiga. Patrícia Siqueira, Tia Rô, Rita Avelino, gratidão. Robério, Ivanete, também amei. Angelina Colombo, perdão, tô indo de longe aqui as mensagens. Angelina Colombo, que bom ter você aqui. A Regina Mobará, Silvinha, um beijo, minha amiga Silvia Santos, Patrícia Siqueira, Maria do Carmo, Solange Carlos, Angelina Colombo, Olinda, boa noite, minha amiga. Silmara Ferreira, seja bem-vinda, espero que tenha gostado. Vamos ver quem mais. Patrícia Santos, a Silvia Santos. É isso aí, Silvinha, que o amor de Jesus sempre envolva todos nós, né? Muito bom. Vamos ver se tem mais recadinho aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Maria José tá colocando, que gostoso a prece final, gostoso, né, Maria José? Tem gente que conta pra mim que até dorme. A Ivonete, é isso aí. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, se eu consigo ver mais algum recadinho. Acho que falei todos. Muito bem. Acho que foram todos aqui. Pessoal, gratidão aí por vocês terem ficado até o final da live. Muito obrigada mesmo, obrigado a todos também que têm ajudado a nossa casa e a gente se vê quinta-feira aqui na live do professor Breno. Um beijo no coração e até quinta-feira.